Estou encontrando aqui Dr. Pedro Queiroz, essa pessoa conhecida na cidade e naturalmente muito ligada ao Padre Renato. Doutor Pedro, nesse dia triste para a cidade de Vitória de Santo Antão, eu queria perguntar ao senhor qual é o legado que Padre Renato deixa para a cidade da Vitória de Santo Antão. Olha, eu vou até me valer de um provérbio chinês, onde é dito o seguinte: quando morre um homem de bem, um homem íntegro, um homem preparado, um homem útil, porque há dois tipos de homem, homem trigo e homem pântano, como dizia Fernando Pessoa. Quando morre um homem trigo, os chineses diziam: acabou de cair uma árvore. Eu até amplio esse entendimento dos chineses. A morte de Padre Renato não foi a derrubada de uma árvore, foi a derrubada de uma floresta. Porque no momento em que nós convivemos com tanto ladrão, gente mentindo, roubando o país e a consciência do povo, e você sabe que em todo esse meio encontra homens do jaez de Padre Renato, e na hora que esse homem se vai, então a falta não é de uma árvore, é de uma floresta. Porque há poucos iguais a ele. O legado de Padre Renato é extenso. Quase 65 mini paróquias ele deixou. Quando chegou aqui a Vitória, só havia duas paróquias, a de Santo Antão e a de Nossa Senhora do Livramento. Depois ele espalhou aí Lídia Queiroz, Santa Cruz, Maués, Água Branca, tudo foi criação de Padre Renato. Um homem que foi produtivo, um homem voltado para a fé, viveu a vida com sacerdócio, ele foi um abnegado, foi padre. Há dois tipos de padre. E alguém poderá dizer, mas o padre não sorria muito, o padre não era simpático. E aí eu concordo, ele podia não ser simpático, mas ele era padre. Ele podia não ser sorridente, mas durante 5 décadas, mais um pouco de 5 décadas que ele esteve aqui nessa matriz, ele sempre respeitou a comunidade. Nunca teve uma nódoa, nunca teve uma mancha, uma conduta irregular, nunca se viu padre numa mesa de bar, em palanque político, em coisa nenhuma. Padre Renato sempre foi o mesmo. Quando chegou aqui, mocinho, muito jovem, até os 80 e poucos, 85 anos, agora mais ou menos que ele conseguiu celebrar. 60 anos de vida sacerdotal, 52 anos em Vitória de Santo Antão. Como eu dizia, sem uma mácula, sem uma mancha, nada que desonre os que fazem parte da comunidade, nem também a ele. Então um homem desse faz muita falta. Ao mesmo tempo, ele projeta no coração da gente alegria, porque ele deixou, com a falta que faz, paradoxalmente, deixou algo cheio, que foi o exemplo de vida. Alguém que se dedicou à vida sacerdotal por inteiro. Ele não foi padre pela metade, ele foi na integralidade. Voltado para a igreja, você veja a igreja sempre mantida limpa. Todas as campanhas que o padre fazia para a igreja, a comunidade atendeu, porque sabia que era para a igreja. E hoje você tem a cidade que parou com a notícia para ouvir o Padre Renato, ouvir não mais a sua voz, mas ouvir de terceiros exemplos, inúmeros exemplos de sua vida. Há um autor, salvo engano, chamado Aldous Huxley. Ele é autor de um livro, Por Quem os Sinos Dobram. E hoje eu estava com um amigo meu e ouvi o soar do sino. Eu achei estranho, eu disse, meu Deus, será Padre Renato? Era Padre Renato. O sino começou a dobrar, cobrando da comunidade a presença, porque Padre Renato já não estava mais aqui. Então os sinos dobram por homens assim, como o Padre Renato. Homens que não são diferentes. Não são homens que você possa dizer, eu comparo o Padre Renato a fulano a Beltrano. Não. Eu vou fazer o que Josué Montello fez com JK, quando morreu na Academia Brasileira de Letras. Josué Montello disse, homens como JK, eu não comparo, eu separo. Então eu digo, homens como o Padre Renato, eu não comparo, eu separo. Padre Renato foi uma história muito viva, muito bonita, muito rica em Vitória. E por isto que eu, como um fã, um homem que gostava, que admirava
não só por fato dele ser o que foi, mas pela conduta, pela vida retilínea que ele teve, eu hoje continuo alegre e triste. Pode ser paradoxal. Alegre porque ele deixou um legado, que foi a sua pergunta primária, primordial, um legado extraordinário. E não morre. Homens assim não morrem. Como dizia Fernando Pessoa, são homens trigo. O homem pântano é aquele que você vai, olha e se aproxima e você se afunda. Porque é homem pântano, não produz nada. Esse não. Em qualquer época que você se lembrar, vai saber que foi um homem trigo. E tem mais. Padre Renato resgatou Santo Antão. Santo Antão, antigamente, se dizia festa de Santo Antão e São Sebastião. O que o padre fez? Ele passou a sintonizar unicamente Santo Antão, que é o padroeiro da cidade, chegando inclusive a publicar livros sobre Santo Antão. Então esse padre foi rico para a comunidade, rico no exemplo, rico na cultura, era um homem preparado, ordenou-se na França e na sua ordenação pediu à banca examinadora que fosse toda em latim, em Paris. Primeira missa dele celebrada aí em Paris, um homem que falava francês muito bem, além do latim, uma língua que quase ninguém conhece. Então um homem rico na cultura, rico nos exemplos. E a gente hoje aqui tem que ficar feliz com essa subida dele aos céus. Se Deus colocou, Deus tira. Deus o chamou. A gente só tem que, naturalmente, sentir um pouco de tristeza, que é natural. A gente sente tristeza quando parte a mãe, parte o pai, alguém da família. A gente sente, mas há um plano diferente para ele e aí não é mais com a gente, é com o homem lá de cima. Então, Padre Renato foi exatamente essa figura que você conhece tão bem, como seu pai conhecia bem, Zito Mariano, que era um homem dedicado à igreja, amigo do padre, fã. Tanto quanto você. Exatamente, claro. Até mais, porque era mais velho do que eu, tinha mais tempo, não é? Então, você sabe, homens assim não se repetem. É preciso muito tempo. Eu quero rezar para que o sucessor, pelo menos, tenha a aparência dele. Já é uma conquista maior para a gente. E dizer a vitória de Santo Antão, a você, ao seu blog, que é hoje um blog visitado por milhares e milhares de pessoas, que eu estou feliz e triste. É uma miscelânea de sentimentos. Feliz pela riqueza de um homem extraordinário que foi ele. Triste porque eu queria tê-lo aqui mais algum tempo. Porque, aliás, ele até me honrou quando nas minhas campanhas ele pedia minha cédulazinha e votava em mim. Pedia voto para mim. Veja que eu estou entrando já com política. Mas é a verdade. É uma verdade absoluta. Ele era um homem que tinha tudo que havia na igreja, qualquer problema ele me chamava de ordem jurídica. Pedro, como é isso? E eu vinha, porque eu era chamado e era um liderado dele. Então, quem tiver a matriz, a cidade que tiver um padre do jaez, do caráter desse homem, pode levantar a mão aos céus, porque nos dias de hoje essa semente está rareando. Viva o Padre Renato e viva todo o seu tempo em Vitória de Santo Antão. Ok, Pedro, obrigado aí pelo depoimento. De nada.